Ter que em alguns campeonatos da Fórmula 1 algum piloto consiga vencer o campeonato sem ter o melhor carro, é disso que se trata o vídeo de hoje. Muito prazer, você está no canal F1 Agora, Caio Alves falando com você sobre a história da Fórmula 1, notícias atuais da Fórmula 1, top 10, top 5, enfim, vídeos que destrincham essa categoria apaixonante. Max Verstappen está em um ano soberbo em 2023, indiscutivelmente muito veloz com um carro que parece que foi feito para ele. Com perdão da piada sem graça, é óbvio que os carros são desenvolvidos para os pilotos, levando em consideração as suas preferências quanto à pilotagem e reações dos carros. Mas nós sabemos que traduzir a intenção do projeto em resultado é bem complicado e nem sempre sai perfeito quanto os desenhos das pranchetas. Na esmagadora maioria das vezes, o campeão contou sim com o carro mais veloz e mais completo daquele ano. Pense em Senna em 88, Hamilton em 2014, Alonso em 2005, Vettel em 2011, Piquet em 87, Mansell em 92, Schumacher em 2002, enfim. A lista é longa, mas nesse vídeo vou trazer 9 pilotos que, apesar de não contarem com o melhor carro, conseguiram de alguma forma vencer o campeonato, seja por esses seus adversários ou qualquer outra coisa. Deixe seu like nesse vídeo, deixe sua inscrição aqui no canal F1 Agora. Estamos começando essa jornada no YouTube e eu conto com você, tá? Em troca você vai receber notícias quentes sobre a Fórmula 1, análise dos GPs, qualificações e as categorias de base, tá? Temos a intenção aqui nesse canal de traduzir a Fórmula 1 de forma mais simples. Lembrando que isso não é uma lista, eu vou apenas citar para vocês alguns pilotos que venceram o campeonato e que não tinham o melhor carro naquela temporada. Fangio 1951, é bem complicado analisar e tecer comentários sobre a temporada que foi a segunda da Fórmula 1, 72 anos atrás. Mas é para isso que nós temos os fatos da época. Fangio, como você sabe, é o pentacampeão da Fórmula 1, o que até hoje só 2 pilotos conseguiram superar, Schumacher e Hamilton. Só por aí já dá para imaginar o calibre desse piloto. O fato é que nesse ano, Fangio corria de Alfa Romeo, mas a Alfa em sua primeira passagem já havia anunciado que não participaria do ano seguinte da Fórmula 1, 1952. Ou seja, assim como você está vendo, inclusive com a Alfa Romeo novamente, o desenvolvimento do carro fica estacionado praticamente durante o ano inteiro. Para incrementar mais ainda, este era um período pós-guerra e os carros da Alfa eram de antes do segundo grande conflito praticamente. A Alfa havia sido campeão no ano anterior com Farina, mas já com uma Ferrari no encalço, sendo Ascari em segundo e Gonzalez em terceiro no último campeonato. Naquela temporada, Fangio arrancou esse título na marra, pois dá para ver como a Ferrari estava no fim do ano e olhando para os anos de 52 e 53, onde a escuderia amassou completamente a concorrência. Fangio finalizou a temporada com 31 pontos contra 25 de Ascari, seu rival mais próximo. Denny Hulme, 1967. Aqui está um ponto onde gera dúvidas, né, em todo mundo. Como o Rummel foi campeão sem o melhor carro se ele era da mesma equipe que Jack Brabham, o vice-campeão naquele ano? Simples. Jack Brabham, que era dono e o piloto número 1 indiscutível dentro da equipe Brabham, corria com o BT-24, com um chassi mais atual e um motor de 350 cavalos. Enquanto o Rummel corria com o BT-19, um chassi que era defasado e com um motor de 330 cavalos. 20 cavalos a menos pode parecer pouco, mas é por mais ou menos isso que está sendo discutido o descongelamento da Renault nos dias atuais. Uma curiosidade é que Hulme em 67 e Lauda em 84 foram os únicos campeões sem ter marcado sequer uma pole na temporada do triunfo. Hulme bateu o patrão Jack Brabham por 3 pontos, sendo 51 a 48 no final da temporada. Emerson Fittipaldi, 1974. Emerson contava com a McLaren, que naquela altura não tinha o melhor carro definitivamente, só fazendo frente às Ferraris depois de mudanças na tomada de ar do motor, admissão do motor e suspensão traseira. Com isso, não é que a McLaren se tornou melhor, mas diminuiu a diferença para os cavalinhos rampantes. Para efeito de comparação, as Ferraris conseguiram 10 poles, 3 vezes fecharam a primeira fila e 2 dobradinhas, enquanto a McLaren conseguiu apenas 2 pole positions e nenhuma dobradinha naquele ano. Os acidentes de Lauda no Canadá e Alemanha e os seus erros custaram muitos pontos, inclusive o abandono das últimas 5 corridas da temporada, o que deixou Regazzoni como contender ao título. Emerson fez uma temporada regular e consistente para ser coroado no final daquele ano. Emerson bateu Regazzoni por 3 pontos, sendo 51 a 52 em favor do brasileiro. Piquet, 1981. Neste ano a Brabham tinha um bom carro que já contava com suspensão pneumática, por exemplo. Mas do outro lado havia um Williams bem melhor, projetado por Patrick Head, que dominava o efeito solo na época. Reutemann e Alan Jones, campeão de 80, eram sabidamente rápidos, mas pelo menos para mim não tinha a mesma velocidade, inteligência e performance geral que Nelson demonstrava. Partindo disso, com a pontuação no final do campeonato que foi bem acirrada, dá para ver o quanto aquele carro era bom. Outra coisa que ficou evidente foi a pretensão por Alan Jones dentro da equipe, o que dividiu o ambiente sem dúvidas. Caso não fosse a briga interna da Williams, o mais provável era que Reutemann seria campeão naquele ano, apesar de seu companheiro ser o atual campeão.
Piquet também teve um começo de ano com alguns erros, mas conseguiu se recuperar e superar Reutemann por 1 ponto no final da temporada, finalizando com 50 pontos contra 49 de Reutemann. Rosberg 1982. Essa temporada no início parecia meio que decidida para a Ferrari, contava com o melhor carro, com maior confiabilidade, que nos anos 80 era um fator determinante para o resultado das corridas, e 2 pilotos muito arrojados e de fato bons, Gilles Villeneuve, indiscutível, e Didier Pironi. Esse também foi um ano trágico para a escuderia de Maranello, pois no mesmo ano que tinha um carro muito bom, perdeu seus 2 pilotos. Villeneuve infelizmente faleceu naquele ano. Pironi encerrou sua carreira depois de um acidente. Não vou comentar mais sobre esses 2 fatos, e qualquer coisa eu faço um vídeo depois sobre esses acidentes e esses infortúnios da Ferrari em 1982. Enquanto isso, com sua Williams equipada com um Ford Cosworth, Rosberg foi extremamente competente e se sagrou campeão ao final do ano com apenas uma vitória. Uma curiosidade é que Pironi, mesmo depois de abandonar a categoria por força maior, batalhou pelo título e quer que venceu por apenas 5 pontos no final do ano, 144-39. Alan Prost 1986. Essa temporada foi muito disputada e tem corridas, incríveis, muito legais de assistir. Inclusive eu sugiro que você assista a Adelaide 1986, que foi a decisão desse título. Prost disputava o título com Senna, Rosberg, Mansell e Piquet. Cara, só a nata. Neste ano a Williams era definitivamente o carro mais competitivo da temporada. As duas Williams disputavam o título ferrenhamente, mas o professor, como sempre, com sua inteligência e constância, levou o título. Após Rosberg quebrar, Piquet ter rodado praticamente sem pneu e sem motivo, Senna abandonar e Mansell ter um estouro de pneu no fim da reta. Piquet até trocou de pneus e voltou para a pista literalmente voando, amassando o recorde da pista volta atrás de volta, mas não foi suficiente para conseguir o título. O caneco ficou com Prost, que bateu o leão por 72-70. Senna 1991. A McLaren era um bom carro, mas não chegava perto das Williams. Nessa temporada, Mansell cometeu erros cruciais no Canadá e em Portugal, nos pits. Os 2 carros sofreram em determinada fase do campeonato por confiabilidade, como quebras de motor, falhas e até pane seca. A pontuação no final do campeonato definitivamente não retrata o quanto a disputa foi apertada e como as Williams eram superiores. Vamos falar de Berger, com o mesmo carro, para você ter noção, ficou atrás de Patrese ou Mansell em 13 das 16 provas. Berger só conseguiu largar na primeira fila do grid na 13ª corrida da temporada, ou seja, na mão de um bom piloto que era Berger, a McLaren não era páreo para os carros de Sir Frank Williams. Schumacher 1995. Schumacher arrebentou a concorrência neste ano e parece até injusto colocá-lo nessa lista, mas isso se deu pelo caminhão de erros de pilotagem cometidos por Hill e David Coulthard, Hill entrou na categoria em 93, pouco experiente, e David Coulthard fazia sua estreia naquele ano pela Williams. É ainda mais complicado colocar Schumacher aqui, porque a Benetton foi campeão de construtoras e seu companheiro Johnny Herbert venceu 2 corridas nessa temporada. Mas se contarmos que a Williams fez 12 poles e 17 pódios com pilotos com menos experiência e talento que Schumacher, dá para ver o quanto aquele carro era superior aos da Benetton, que contando com Schumacher e Herbert, marcaram apenas 4 poles e 15 pódios. Hamilton 2018. Aqui com certeza polêmica. O domínio das Mercedes parece que foi inabelável na lembrança de muitos, que ligam os campeonatos conquistados por Hamilton a corridas e campeonatos sem disputa, onde o inglês correu sozinho e no máximo disputou com seu companheiro de equipe. Mas nesse ano a Ferrari tinha um melhor carro na maioria das corridas, e se não fosse os erros de Vettel nos GPs da Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Brasil, com certeza ele disputaria e provavelmente venceria aquele campeonato. Para efeito de comparação, basta olhar para o resultado de Bottas, que teve o seu pior resultado na equipe alemã, ficando em 5º no campeonato, atrás de Vettel e Raikkonen da Ferrari, e até de Verstappen, que não tinha um carro tão competitivo naquele ano pela Red Bull. No final do ano, Hamilton bateu Vettel por 408-320, mas ressalto que se não fossem esses erros, a chance de Vettel competir naquele ano era gigante. Provavelmente ele seria campeão se tivesse com toda aquela consistência que ele mostrou nos anos anteriores. E aí, o que você achou desse vídeo? Qual dessas temporadas aqui mais te atiçou? Qual dessas temporadas você já assistiu, Muitas delas são bem antigas. Me diz qual desses pilotos aqui mais te inspiram, mais você gosta de assistir as corridas, mais você curte o estilo dele, a inteligência, talvez a consistência de Prost, talvez a habilidade de Piquet, ou talvez o fato de que Denny Hulme bateu Jack Brabham em sua própria equipe com um carro defasado em relação ao dele. Comenta aqui embaixo e deixa também uma ideia de vídeo. Qual fato você quer saber sobre a Fórmula 1, sobre qual temporada você quer ouvir, qual piloto você quer ouvir. Deixe seu like no vídeo, sua inscrição. Tamo junto, até o próximo vídeo.